Fala, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal O Rei Bem-vindo, para mais uma vez nós estudarmos a palavra do nosso Deus. Amém? Irmãos, eu vou iniciar uma série, O Vinho de Babilônia. Eu já queria ter gravado ela há uns tempo atrás, mas por falta de tempo eu não consegui gravar. Mas eu creio que agora eu vou conseguir gravar ela todinha e entregar para os meus queridos irmãos. Beleza? Vamos lá. No livro de Apocalipse, lá no capítulo 17, nós vamos ler os versos 4 e 5. Diz o seguinte: Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as suas imundícias da sua prostituição. Irmãos, a palavra Babilônia significa confusão. Se você for lá no capítulo 12 do livro de Apocalipse, lá João vê uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo do braço, enfim, são vários simbolismos, né? Se você, aqui no capítulo 17, João já vê uma mulher montada numa besta, uma prostituta. A gente sabe que mulher em profecia significa igreja. Então, se mulher em profecia significa igreja, a mulher do capítulo 12 é a igreja verdadeira. E a mulher do capítulo 17 é a igreja falsa. Tá? João que fala que na mão, um cálice, na mão dela tinha um cálice de ouro transbordante de abominações. O que seria isso? São suas falsas doutrinas. Imortalidade da alma, falso dia de adoração, confissões de pecados a sacerdotes, falso dom de línguas, enfim, são vários. Mas nós vamos estudar um aqui hoje, a imortalidade da alma. Essa falsa doutrina, essa heresia terrível, ela se infiltrou nas igrejas evangélicas e elas perpetuam até hoje. Muitos acreditam que a alma ela é imortal, sendo que a Bíblia fala que o único que possui imortalidade é Deus. Tá bom? Vamos ver alguns textos que eles usam para dizer que a alma ela é imortal. Vamos lá. Abram lá em Mateus, no capítulo 10, e vamos ler o verso 28. Esse é um dos textos que eles usam para dizer que a alma ela é imortal. Tá bom? Mas vocês vão ver que o próprio texto já refuta o argumento deles. Quer ver só? Mateus 10, 28 diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Bom, eles falam aqui que não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas na continuação do próprio texto diz: temei antes daquele que podem fazer perecer, ou seja, em algumas traduções está assim, destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, o próprio texto já refuta o argumento deles que a alma aqui ela pode perecer no inferno ou ser destruída. Entenderam? A palavra alma no grego é pixirê, se não estou enganado. Tem um significado de alma, fôlego ou vida, né? Platão, o filósofo, ele entendia que o corpo era a prisão da alma. E a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Platão entendia que quando o indivíduo morria, a alma se desprendia do corpo, ou seja, é dualismo, é filosofia. Não é bíblico isso daí. Agora, quer ver uma coisa? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 2,
Livro de Gênesis, capítulo 2, no verso 7. É um texto assim, meus irmãos, irrefutável, é muito claro. Diz o seguinte, ó, capítulo 2, verso 7, no livro de Gênesis. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. De novo aqui, o finalzinho do verso aqui, ó. E o homem passou a ser alma vivente. Ele passou a ser, ele não passou a ter. Ou seja, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. O texto é bem claro. Então, esse negócio de que o homem tem uma alma e de que ela é imortal, meus irmãos, isso daí é filosofia grega, sabe? Isso é paganismo, é coisa que Deus abomina. Então, meus irmãos, a imortalidade da alma, que nem eu falei, ele é uma doutrina que muitas igrejas elas acreditam até piamente que o homem tem uma alma e que ela é imortal, certo? Quer ver um outro texto que eles usam bastante para dizer que a alma ela é imortal? Está lá em Apocalipse capítulo 6. Está lá em Apocalipse, lá no capítulo 6. Quer ver? É um outro texto que eles usam bastante, né? No capítulo 6 de Apocalipse, os versos 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Bom, eles entendem que lá no céu, debaixo do altar, existem almas clamando por vingança. Irmãos, se tem almas no céu, embaixo do altar, clamando por vingança, não é o céu, é um tormento. Né? Isso aqui é um simbolismo, indicando o que o texto quer dizer? Que Deus ele vai fazer justiça, tá? Por aqueles mártires que morreram e que não negaram a Jesus na época da perseguição. É isso. Eles entendem que lá no céu tem almas clamando vingança. Isso é uma heresia terrível, tá? Enfim. Um outro texto que é irrefutável, quer ver? Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Ezequiel 18, capítulo 18, verso 4, diz assim, ó: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O texto é bem claro, é claríssimo. Mas que nem eu falei, meus irmãos, hoje na internet existe vários debates, né, sobre a questão. Uns vão defender que a alma ela é mortal, outros vão defender que a alma ela é imortal, né? Enfim, cada um vai defender ali aquilo que acredita. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia é bem clara, que a alma ela é mortal, ela não é imortal. O único que possui imortalidade é Deus. Tá bom? E a gente sabe, meus irmãos, que no tempo do fim, o inimigo ele vai usar vários enganos. Um deles vai ser a imortalidade da alma. Olha o que é que diz o livro O Grande Conflito. Pouco a pouco, ele, Satanás, tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do Espiritismo. Até agora não logrou realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos
no fim dos últimos tempos. Irmãos, no tempo do fim, Satanás ele vai usar espiritismo. Hoje ele já usa. Hoje você pode ver que tem vários relatos de pessoas que viram seus entes queridos apareceram para eles, falou com eles, né? Tem aqueles médiums que falam ali naquelas cartas criptografadas, não é isso? Ali eles falam ali através do que os supostos espíritos dos mortos falam com eles ali, né? Eles escrevem aquelas cartas ali, né? Chico Xavier fazia isso, né? Que era um médium bem conhecido aqui no Brasil, né? Mas a Bíblia condena a comunicação com os mortos. Isso é necromancia. A Bíblia condena isso daí, tá bom? Condena. E o texto que a gente leu aí do grande conflito fala que o inimigo, no tempo do fim, ele vai usar esse terrível engano. Só que que de uma forma muito mais forte. Você falou em Mateus 24, fala que, se possível, enganaria até os eleitos. Ou seja, vai ser um engano tão terrível que, se a gente não tiver ancorado na palavra de Deus, a gente vai ser facilmente enganado. Então, meus irmãos, esse dogma, a imortalidade da alma, essa falsa doutrina, elas estão na maioria das igrejas evangélicas hoje. São poucas denominações que creem na mortalidade da alma. A maioria acredita que nós temos uma alma e que ela é imortal. Tá bom? Irmãos, Deus abençoe grandemente a todos e que nós possamos ficar firme e forte, porque os enganos no tempo do fim serão terríveis. Beleza? Que Deus abençoe grandemente a todos.